Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, no começo da aula eu sempre peço para você o quê? Que você tenha caderno, caneta, lápis e borracha, para que você possa realizar as anotações e que também você acesse o Google Classroom. É isso mesmo, você deve acessar diariamente o Google Classroom, realizar a atividade obrigatória para que a sua presença seja confirmada e garantida. E ainda, realize as atividades que serão propostas pelo seu professor ou professora. Para quê? Para que você possa ter a qualidade e o aproveitamento do ano letivo e dessas aulas remotas que estão sendo promovidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. E agora vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. Lá na tela, ó. Caracterizar as convenções globais relacionadas ao meio ambiente e apresentar as deliberações e suas respectivas consequências. Então nós vamos ver que essa preocupação ambiental que nós temos hoje, ela não é fruto de um momento presente. Ela vem ocorrendo já há bastante tempo. E nós vamos perceber que desde a década de 50, década de 60, essa preocupação ambiental ela fica mais presente. E a partir disso começam a ocorrer alguns eventos, algumas coisas aí que nós vamos conhecer ao longo da nossa aula de hoje. Mas antes disso, o que a gente tem que definir? Ali na tela, ó, o que é convenção. Segundo o dicionário, Michaelis é um substantivo feminino e convenção pode ter vários significados, como sendo um acordo, ajuste ou uma combinação sobre determinado assunto ou atividade, ou ainda uma reunião nacional com o objetivo de modificar as instituições políticas, ou ainda uma assembleia para deliberar sobre questões de interesse comum ou para apresentar estudos, descobertas e etc. Então, quando a gente está falando em convenções, nós estamos falando nessas grandes reuniões, nesses grandes eventos, aonde um grupo de pessoas, de representantes, acabam se reunindo com o objetivo de discutir um determinado assunto. E quando nós vamos tratar sobre as questões ambientais, nós vamos perceber que essas convenções, elas acabam ocorrendo ao longo do tempo. E é essas que nós vamos conhecer hoje. Então aqui, ó, as conferências ambientais. Olha lá na tela, ó. São reuniões em que líderes de diversos países debatem questões relacionadas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Então são momentos onde lideranças mundiais, podemos ter chefes de Estado, podemos ter representantes de organizações que se reúnem para quê? Para discutir questões ambientais, para traçarem estratégias e definirem políticas a serem desenvolvidas por todas as nações do nosso planeta. E aqui, ó, quando a gente fala das conferências ambientais, em algum momento da história é que elas começam a surgir. Olha lá, ó, somente na década de 60, no período pós-Segunda Guerra Mundial, é que as questões ambientais passam a ser discutidas com vigor, em resposta principalmente ao período industrial. Então é a partir da década de 60, quando a sociedade percebe que o avanço da industrialização começa a trazer impactos ambientais, começa a deixar um passivo ambiental. Então a gente percebe que na década de 60, no pós-Segunda Guerra, durante ali o início da Guerra Fria, é que a sociedade começa a ter essa preocupação. Antes disso, havia-se uma concepção de que os recursos naturais eram infinitos. Se a gente observar durante a Revolução Industrial e durante a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, o que a gente percebe? Que não havia essa preocupação tão massiva com os recursos naturais. Mas ali na década de 60, a gente começa a perceber essa preocupação surgindo. E agora, para você estudante, nosso quiz na tela. Veja lá, ó. A partir de que momento da história a preocupação ambiental ganhou espaço? Letra A, grandes navegações. Letra B, Revolução Industrial. Ou letra C, no pós-Segunda Guerra Mundial? Se você está em casa com mais alguém, pede ajuda para quem está aí com você. E se você não tem ninguém aí na sua casa, tenha certeza que você não está sozinho.
Muito bem, estudante. O que você indicou? A, B ou C? Vamos acompanhar na tela a resolução. Olha lá, ó, letra C, pós-Segunda Guerra Mundial. Foi a partir da década de 60, conforme eu já mencionei aqui anteriormente. E agora, o que a gente vai perceber? Que essas convenções, esses eventos, eles começaram a ocorrer nesse período, em função de toda essa preocupação. E olha lá na tela, ó, a primeira que ocorre é a Conferência de Estocolmo. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi a primeira grande reunião de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas, pela ONU, para tratar de questões relacionadas à degradação do meio ambiente. Quer dizer que em 1972 ocorreu a primeira grande conferência. Foi o primeiro grande momento onde líderes, chefes de Estado, líderes globais se reuniram para discutir questões ambientais. Até então nós não tivemos na história nenhum evento de tal magnitude, com tal preocupação e com a propriedade, com a autoridade deste evento aqui, ó. E se você olhar ali na tela, ó, essa conferência de Estocolmo, ela foi realizada entre os dias 5 a 16 de junho de 1972, na capital da Suécia, Estocolmo, e é amplamente reconhecida como um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente e também por ter inaugurado a busca pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental. Então foi nesse momento que buscou-se um equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a produção econômica, coisa que até então não havia passado pela cabeça dos empresários e dos líderes das nações. E nessa Conferência de Estocolmo, olha lá, ó, foram abordados temas relacionados principalmente com a poluição atmosférica e de recursos naturais. As discussões contaram com a presença de chefes de 113 países e de mais de 400 instituições governamentais e não governamentais. Então nós tivemos 113 países representados nesse grande evento e nós tivemos 400 organizações governamentais e não governamentais. O que são essas organizações não governamentais? São as ONGs, são grupos da sociedade civil que se articulam e que apresentam uma preocupação com o meio ambiente. Nós podemos falar de WWF, podemos falar do Greenpeace, que são algumas dessas ONGs que têm uma representatividade global e que apresentam essas preocupações para com os recursos naturais. Então nós tivemos ali todas essas pessoas, essa reunião ali, tendo como foco principal as questões ambientais. E agora, para a gente seguir aqui com a nossa aula, nessa conferência houve divergência entre os chamados países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O que significa essa divergência? Os países desenvolvidos apresentavam uma preocupação para com a disponibilidade dos recursos naturais e para com as questões da sustentabilidade do uso desses recursos. Porém, as nações menos desenvolvidas estavam muito mais preocupadas com o desenvolvimento econômico, e isso resultou em algumas divergências entre essas nações. Enquanto alguns, preocupados com a questão ambiental, preocupavam-se em rever processos produtivos, em reduzir o impacto ambiental, as nações menos desenvolvidas questionavam: se nós reduzirmos o nosso impacto ambiental, como se dará isso na economia do nosso país? Então, aí houve uma divergência de interesses. Continuando ali na tela. Então, ali, ó, os países desenvolvidos, redução imediata do ritmo de industrialização, e já os países em desenvolvimento recusavam a assumir este compromisso. E ali na conferência, olha lá, ó, mesmo sem acordo entre as nações presentes, é elaborado um documento chamado de Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que é o primeiro documento do direito internacional a reconhecer o direito humano a um meio ambiente de qualidade, que é aquele que permite ao homem viver com dignidade. Então, por mais que não tenha havido um consenso entre as nações envolvidas, surgiu dessa conferência um documento. E esse documento é o primeiro documento do direito internacional que trata das questões ambientais e do direito do ser humano a viver em um ambiente adequado, a viver em um ambiente, conforme traz ali a definição, um ambiente de qualidade,
aquele que permite ao homem viver com dignidade. Perceba que em 1972 isso ocorre, e isso para a história da civilização é bastante recente. E após essa conferência, olha lá na tela, ó, em 1973, no Brasil, cria-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente, no âmbito do Ministério do Interior, que, entre outras atividades, começa a fazer educação ambiental. Lembra que nós falamos da educação ambiental? Lá que em 99 ela é estabelecida por forma de lei, aqui em 1973 criou-se um setor dentro do governo federal e nesse momento cria-se um projeto de política de educação ambiental. Ainda muito novo, muito pequeno, mas começa-se após essa discussão da Conferência de Estocolmo. E aqui, ó, quando a gente fala na educação ambiental, em 1987 realizou-se o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambiental em Moscou, Rússia, onde foram analisadas as consequências e as dificuldades da educação ambiental, desde a conferência que ocorreu na Geórgia em 1977. E foram discutidas estratégias para a década de 90. Então perceba que durante a década de 80, final da década de 70, década de 80, nós tivemos alguns eventos de menores proporções, mas não com uma importância menor. Tivemos eventos como o da Geórgia que discutiam a questão ambiental. E esses eventos que discutiram as questões da educação ambiental vieram ali novamente na década de 80, aonde traçaram estratégias para políticas de educação ambiental a serem desenvolvidas pelo mundo inteiro na década de 90. E ainda, como que isso ficou no Brasil? Olha lá, ó, Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 225, ele destaca a necessidade de, acompanha lá, ó, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, a Constituição de 88, que é válida até hoje, ela destaca a importância da prática e de políticas de educação ambiental para toda a sociedade, como sendo um dever do Estado promover isso nas mais diversas esferas. E agora, sabe o que vai acontecer? Ó, nós vamos para o nosso quiz, olha lá na tela. Ó. Qual é a importância da Conferência de Estocolmo para as questões ambientais globais? Letra A. Marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. Letra B. Quando todas as nações do mundo chegaram a um acordo nas questões ambientais. Ou a letra C. Convenção empresarial com o objetivo de criar estratégias de ampliação de mercados. Essa tá fácil. O que você acha? A, B ou C? Qual alternativa você indicou? A, B ou C? Lá na tela para você ó, vai aparecer a resposta que é a letra A. Marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente. Então foi um marco nas tentativas, foram as primeiras discussões a nível global para tratar de questões ambientais. Agora, seguindo aqui com a nossa aula, você vai perceber que não se encerraram as discussões em 1972. Nós tivemos outros momentos também na década de 80 e aí nós tivemos a Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro. Olha lá na tela, ó.
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada entre os dias 13 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi nesse momento, 20 anos após a Conferência de Estocolmo, que a ONU promove um novo evento. Para quê? Para verificar como foram aplicadas aquelas políticas, aquelas estratégias desenvolvidas, criadas lá na década de 70. Então, lá na década de 70, 72, aquela primeira conferência criou algumas ideias, organizou, sistematizou algumas políticas a serem aplicadas pelas nações. Como que isso ficou 20 anos após? É isso que a Eco 92 também discute. Agora, acompanhe ali na tela que o evento ficou conhecido como Eco 92 ou Rio 92. E fez um balanço tanto dos problemas existentes quanto dos progressos realizados e elaborou documentos importantes que continuam sendo referência para questões ambientais. Então, fizeram uma análise de tudo o que aconteceu nos últimos 20 anos, entre 72 e 92, e definiram algumas estratégias a serem desenvolvidas de 92 em diante. E algumas dessas estratégias, elas continuam sendo válidas até os dias de hoje. Nós temos ali que a Eco 92 teve um caráter especial em razão da presença maciça de inúmeros chefes de Estado, demonstrando assim a importância da questão ambiental no início dos anos 90. E durante esse evento, a capital federal foi transferida inclusive para o Rio de Janeiro. Quer dizer que nós tivemos a presença massiva de chefes de Estado, nós tivemos praticamente quase todas as nações do mundo ali presentes, se fazendo presentes nesse evento. E ali, em função de toda a magnitude desse evento, até o presidente da época, o presidente Fernando Collor de Mello, fez a transferência da capital federal, de Brasília, para o Rio de Janeiro durante a realização desse evento. Haja vista a importância deste evento para o cenário global. E o que aconteceu durante esse evento? Olha lá, Durante a Eco 92, ocorreu a assinatura da Agenda 21 por 179 países. E o que é essa Agenda 21? Ela é um plano de ações com metas para a melhoria das condições ambientais no planeta. Então, nesse documento, desenvolve-se uma série de estratégias para melhorar as condições ambientais do nosso planeta. Então, a Agenda 21 ela é fruto da Eco 92. E na Eco 92 também tratam das questões da biodiversidade. Olha lá, conservação da biodiversidade, que é um acordo aprovado durante a Rio 92 por 156 países e uma organização de integração econômica regional. Os objetivos da convenção são conservação da biodiversidade, uso sustentável de seus componentes e a divisão equitativa e justa dos benefícios gerados com a utilização dos recursos genéticos. Então, fala-se da questão da genética, da questão das modificações genéticas, fala-se de uma distribuição justa. Então, tem-se muito a preocupação, não apenas com o ambiental, mas também com o social, que conforme nós já vimos nas aulas anteriores, para que possamos desenvolver a sustentabilidade, nós temos que ter viés social, viés ambiental e o viés econômico. Então, a Eco 92 traz essa preocupação dentro de toda essa magnitude que é a sustentabilidade e as questões ambientais. E aqui, a Convenção da Biodiversidade, nesse documento destaca-se o protocolo de biossegurança relacionada aos organismos geneticamente modificados, aonde as nações ali presentes assinam esse documento, aonde colocam a não utilização de recursos geneticamente modificados. Então, proibindo a entrada desses elementos nos seus territórios. Claro que em 1992 a sociedade tinha uma concepção. Atualmente nós temos uma outra concepção de modificação genética de alimentos em relação à produção de transgênicos, que isso é uma discussão para um próximo momento. Mas nesse momento que é importante você perceber que em 1992 uma série de nações assinou um documento restringindo o acesso a alimentos
modificados geneticamente, que é a questão da biossegurança. E aí também falou-se da Convenção da Mudança Climática. E aí esse aprofundamento das questões climáticas é que se percebeu o aumento da temperatura do nosso planeta. E a partir disso, isso ficou muito evidente nas calotas polares, haja vista o derretimento do gelo. E aí, a partir disso, também desenvolveram-se estratégias que visam reduzir esse fenômeno que é o aquecimento global. E resultou também no Tratado de Kyoto. E consequências dessa Eco 92, o que aconteceu? Muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento, em virtude do modelo de produção e consumo estabelecido, não colocaram em prática as políticas ambientais. Significa que participaram do evento, ouviram tudo, interagiram, colocaram seus posicionamentos, porém não houve uma aplicação efetiva das políticas e das ações que foram debatidas ali. E agora, para você na tela, o nosso quiz. Vamos lá, terceiro quiz. Indique a alternativa correta. O que você acha? Letra A. A Eco 92 foi um evento empresarial de proporções globais. Letra B. A Eco 92 resultou na Agenda 21 ou letra C? As deliberações da Eco 92 não influenciaram o Tratado de Kyoto. Rapidinho, A, B ou C? Muito bem, qual alternativa você indicou? A, B ou C? Agora vai aparecer na tela para você a resposta certa, que é a letra B. E agora a nossa atividade. Pega seu caderno, anote a questão que vai aparecer na tela para você, ó. Qual é a importância da Conferência de Estocolmo e da Eco 92 para as questões ambientais? Corre lá! Muito bem, estudante. Espero que você tenha realizado essa atividade. Não esqueça de encaminhar essa atividade para a sua escola ou colégio, caso você esteja acompanhando essa aula apenas pela televisão. E caso você esteja acessando o Google Classroom, valide sua presença por meio da atividade obrigatória. Agora, nossa revisão, a gente falou um pouquinho sobre as questões ambientais, algumas conferências de Estocolmo, Rio 92, e a questão de como o Brasil ficou no meio de toda essa discussão política e ambiental. Quero te agradecer muito pela sua participação e seu envolvimento, agradecer ao nosso intérprete de Libras, Val, a toda a equipe técnica e saiba, estudante, você não está sozinho, tem muita gente aqui com você. Forte abraço!